Mariana Xavier passou por um ghosting antes do encontro. Tem uma mulher, a Juliana, que tá contando a história de que ela tomou o maior ghosting da vida dela depois de se separar. O cara tinha se separado, eles tiveram um encontro tão mágico, parecia aquela coisa assim, que foi tudo perfeito e o cara simplesmente sumiu. Tem também uma outra influenciadora que é conhecida, linda, maravilhosa. Pegou o cara, eles ficaram, foi incrível. Marcou com ela viajou pra ir atrás dele. Simplesmente o cara desapareceu. Depois ela descobre o quê? Você já deve saber, né? Porque na verdade a gente quer acreditar que o cara morreu. Não, ele tá no trabalho, ele trabalha 24 horas, mas a pessoa some um ano. O que aconteceu nesse ano dela? Tu não foi chamada pro velório, a pessoa tá viva. Ela só está te dando um fora, te dando um bolo. E é tão difícil acreditar porque o ghosting é o cara o quê? Virar fantasma, virar espírito. Então a gente prefere que ele vire espírito de verdade. Vai embora, morre. Mas não, ele só não quer você. E é tão difícil aceitar isso, né? E o vídeo é sobre isso. Com certeza você deve ter alguma história de ghost. Com certeza. Já vai contando aqui nos comentários, se inscreve no canal e vai deixando o seu like, meu amor. Bora, 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 bora. Eu vou contar pra vocês do maior ghosting que eu já levei na minha vida. E que até hoje eu fico me perguntando por que isso aconteceu. O ano era 2024, vulgo ano passado. Era julho, chegando no meu aniversário, e eu comecei a ficar um pouco triste sobre a minha situação amorosa. Que digamos que ela estava mais parada que água de dengue. Num belo domingo, eu resolvi que eu ia correr no parque. Esse parque que eu queria correr era um parque que eu parei de ir desde o meu fim do namoro, do meu último namoro, porque meu ex-namorado gostava muito de correr ao parque aos domingos. E como eu não queria ter contato com ele, eu parei de frequentar esse parque. Só que já tinha bastante tempo que a gente tinha terminado, eu lembrava que ele existia e resolvi ir para esse parque. Chegando lá, eu dei uma volta, tudo lindo. Dei a segunda volta quando eu olho para baixo, até para não cair, e eu vejo um tênis com uma cor bem chamativa. Pensei, conheço esse tênis. Meu olhar subiu mais um pouquinho, olhei a bermuda, falei, nossa, conheço a sua bermuda. Subi mais um pouquinho o olhar, falei, conheço esse cara. Esse cara era meu ex. Depois de muito tempo sem vê-lo, reencontrei com ele no parque e ele já estava com uma outra pessoa. Eu fingi que eu não vi, passei mais uma vez, dei mais uma volta, encontrei com ele de novo. A quarta volta, encontrei com ele de novo, eu falei, eu não quero mais olhar pra cara desse cara. Parei de correr. Sentei naquela graminha que tem no meio do parque e fiquei refletindo sobre a minha vida. Eu conversei muito com Deus naquela hora. Eu falei, Deus, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor me deu tantas coisas esse ano. Eu me demiti do meu emprego tão bacana para seguir a minha carreira solo. Ela tá fazendo muito efeito, tá sendo muito legal. Eu tenho amigos maravilhosos, minha família é incrível. Só que na área amorosa não tá legal. Eu queria muito encontrar um parceiro que fosse bem bacana para eu poder construir um relacionamento legal e não tá aparecendo. Nesse mesmo momento, só para ser bem dramático, como a Leonina ama, bem cinematográfico, eu tava ouvindo uma música no fone e a música que apareceu foi triste. O que aconteceu? Uma lagriminha rolou, mas apenas uma, tá? Que leoninas não choram assim com tanta facilidade. Sequei essa única lágrima e continuei conversando com Deus. Quando olho para o lado, juro, uns 3 metros de mim, tinha um cara muito gato, sem camisa, na mesma situação que eu. Ele tava com uma cara um pouco triste? Tava, mas eu também estava. Eu olhei, eu falei, Deus, o senhor foi muito rápido. Deus! Que isso? Que eficácia é essa? Muito eficaz. Foi na hora. Muito obrigada, na hora. Já me deu um homem assim sofredor também. Tá sofrendo junto. Vamos matar a carência um do outro. Você já mandou um cara pra mim? É isso que a gente começou a trocar olhares. E eu falei, como é que paquera no parque? Eu não sei paquera no parque. Eu tava com um rabo assim. Resolvi tirar o rabo, botar um cabelo pro lado, um cabelo pro outro. Aí eu me levantei, comecei a me alongar, tudo pra chamar a atenção desse boy. E nada. Ele me olhava, eu olhava ele, mas nada. Depois de 1h30, quase 2, essa paquera velada, eu vou contar pra vocês, eu enchi o saco. Falei, gente, que mais que eu posso fazer? Eu chegar no cara, não tenho coragem.
Infelizmente eu não sou tão corajosa assim. Eu não posso mais fazer nada. Já tá dando hora do almoço, eu tô morrendo de fome. Eu nem tomei o café da manhã, eu vou embora. Eu vou embora. Mas antes de ir embora, o que eu fiz? A minha saída era pra trás. Eu inventei que a minha saída era pra frente só pra passar na frente dele. Quando eu passei na frente dele, ele ficou aqui, eu dei uma olhadinha, uma micro piscadinha, um sorrisinho e ele também, e fui embora. Gente, ele não veio atrás de mim. Ele não perguntou meu nome, ele não pediu meu telefone, nada. Ele só correspondeu ali ao sorrisinho. Fui embora, fiquei com esse cara na cabeça, queria saber como ele chamava, onde ele trabalhava, até pra poder achar as redes sociais, mas eu não tinha nenhuma pista. Ok. 2 meses se passaram, eu fui numa festa, uma festa que eu não gostaria de ir, minhas amigas que me obrigaram a ir. Eu cheguei nessa festa, fui pegar uma bebida no bar, quando eu olho, o cara do parque. Eu chamei as minhas amigas e falei, gente, é o cara do parque, é o cara do parque. Ela, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. É o cara do parque. Nisso, eu fiquei um pouco parada, olhando pra ele, quando eu vejo ele vindo na minha direção. Ele chegou até mim e falou, você é a menina do parque? E eu disse, você é o cara do parque. Gente, nessa hora eu falei, não acredito, ele lembra de mim. Deus, obrigada, Deus, o senhor não me esqueceu, o senhor tá honrando a sua filha. Você pra todos os meus amigos, que se eu tivesse a oportunidade de te encontrar de novo, eu ia falar com você. Que se eu tivesse a oportunidade pra todos. Ele falou, olha, eu falei de você pra todos os meus amigos. Que se eu tivesse a oportunidade de te encontrar de novo, eu ia falar com você. É que aquele dia eu tava muito mal. Pra você ter uma ideia, eu tinha ido da minha casa até o parque, que é longe, correndo. E eu tava ali me remoendo nos pensamentos. O que acontece? Eu terminei um casamento de 11 anos esse ano e ainda tava meio mal por causa disso. Na hora eu falei... E eu também tava triste, porque eu tinha acabado de ver meu ex-namorado ali com uma outra pessoa. Fazia muito tempo que eu não encontrava com ele, foi um baque pra mim. Naquele momento eu falei, gente, a gente tem tudo pra dar certo. Pô, cara, os dois bonitos, os dois corredores já, né? Já tem uma coisa em comum, gosta de ir no parque e correr. Os dois sofrendo por causa de um fim de um relacionamento. Eu também ia achar que isso é um sinal de Deus. Caiu a florzinha amarela, com certeza Setembro Amarelo. Pensei, não falei nada. E aí continuamos conversando, a gente tinha várias coisas em comum. Ele tinha morado na Austrália, eu tinha morado na Austrália. Ele trabalhava com TI, fazendo e-commerce de várias empresas, inclusive a empresa de uma das minhas clientes. A irmã dele morava em Roma, Roma é minha cidade preferida no mundo. Eu falo italiano por causa de Roma, inclusive. Várias coisas dando match. Ele tinha acabado de terminar um casamento muito longo. Eu tinha acabado de terminar um namoro também não tão longo, mas tava ali solteira, disponível. Eu pensei, meu Deus, a gente foi feito um pro outro. A gente se beijou e foi muito legal. A gente continua a festa juntos e tudo mais. Era uma festa que tinha muita gente. Sabe festas abarrotadas que as pessoas passam na sua frente, assim? E aí um monte de gente passando, ele pegou, me puxou e falou, me dá o seu telefone porque eu não posso te perder de novo. Aí eu peguei o telefone dele, anotei o meu celular, dei uma chamada no meu celular pra eu gravar o telefone dele e devolvi. Não peguei Instagram. Aí ela escreveu aqui, ó, depois que eu fui ver que a chamada que eu fiz no telefone dele pro meu não completou, ou seja, só ele anotou meu número. Não falei mais nada, eu tinha certeza que ele ia me ligar. Até porque a gente deu match em várias coisas. E eu achei muita coincidência a gente se encontrar. E quando eu comentei, nossa, muita coincidência, ele ainda me disse, eu não acredito em coincidências, eu acredito em destino. Aí meu coração... Lá pelas 5 horas da manhã, ele falou, Gil, eu vou precisar ir embora, porque amanhã eu vou viajar pros Lençóis Maranhenses. Eu não fiz minha mala ainda, mas assim que eu voltar de viagem, daqui 1 semana, eu vou te ligar e a gente vai sair. Eu fiquei tranquila. Dei um beijinho, me despedi. Inclusive, falei pras minhas amigas, essa aqui é minha despedida de solteiro. A gente vai namorar, eu vou namorar com o cara do parque. Passou 1 semana, ele não me ligou. Passou 2 semanas, ele não me ligou. 3 semanas, não me ligou. 1 ano, ele não me ligou. Ele desapareceu do mapa. Eu encontrei o Instagram dele, vi o Instagram da festa, tentei adicioná-lo, mas ele não me aceitou. O que aconteceu, eu não tenho a mínima ideia. Será que ele ficou pelos Lençóis Maranhenses? Será que ele se afogou em alguma lagoa? Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. Eu penso nessa história todos os dias. Eu penso, por que ele foi dar um ghost injusto em mim? E eu não tenho essa resposta. Se vocês tiverem, se vocês conhecerem esse cara, me contem.
Amiga, isso foi um baita ghosting mesmo. Mas assim, várias opções. Ele pode ter voltado pra ex, ele pode ter morrido, que é a melhor opção, né? Porque assim, a melhor opção é que ele tenha morrido, é melhor. Porque ninguém fica esse tempo todo sem falar com alguém. Pode ter voltado pra ex, pode ter se assustado com o match que vocês deram e do tipo assim, cara, acabei de terminar um casamento, eu não quero me casar de novo. Isso pra mim eu acho que é a opção mais plausível. Porque se foi maneiro, e se ele falou tudo isso e tal, eu acho que é isso. Ele se encantou, depois ele percebeu que ele tem que ficar solteiro um tempo e ele não quer se relacionar com alguém que dá super certo. Já aconteceu isso comigo, tá? De dar super match, marcar tudo, etc e tal, depois não acontece, porque na verdade o cara quer viver a vida dele, ele não quer se relacionar. Ai, que você é pra namorar e eu não quero namorar agora. Pelo menos ele não me deu um ghosting. Mas o cara sumir, desaparecer, nem falar nada, o cara podia chegar e falar, é que eu não tô emocionalmente disponível, entendeu? Que aí seria uma coisa justa, uma coisa falada, mas não. Desaparecer assim, mas ela vai continuar a história. Já que o vídeo sobre o maior ghosting que eu já tomei na minha vida viralizou, com mais de 600 comentários, eu resolvi fazer esse, que é a parte 2, para responder algumas perguntas que vocês me deixaram lá e também para pontuar algumas falas. E para não esquecer nada do que vocês disseram, que eu li tudo, anotei aqui, ó, tudo que eu preciso responder. Vocês, a maioria, diz que matou a charada de que o cara voltou pra ex-esposa. Gente, espero que sim. Espero que sim, do fundo do meu coração. Quero muito que ele seja feliz. Era um casamento de 11 anos, não é qualquer casamento, é um casamento longo. Depois eu descobri que era com uma pessoa que ele namorou desde a escola, então era uma coisa já que, né, da infância ali, da adolescência. Muito lindo. Uma coisa que não me fez pensar nisso de primeira foi porque quando a gente se conheceu e ele me contou da separação e tudo mais, ele me disse que no carnaval, a gente tinha se encontrado ali em setembro, se não me engano, né? Quando a gente ficou, foi em setembro. Ele falou que no carnaval anterior, eles tentaram reatar o casamento, fizeram uma super viagem romântica, e aí quando eles voltaram de viagem, eles resolveram que realmente não tinha mais jeito, que eles se amavam ainda, mas era de outra forma, como amigos, e aí de fato eles resolveram se separar. E o que eu mais achei legal, e vocês por essa fala podem até continuar dizendo, então ele voltou com a ex, foi que em nenhum momento ele falou mal da ex-mulher, o que eu achei muito maravilhoso. Que a gente vive num mundo que os caras sempre falam que a ex são loucas, né? Quem nunca passou por isso? E ele não, e ele me falou super bem dela, assim, não me deu detalhes e tudo mais, mas me disse que era uma pessoa muito legal, muito especial, que ele tinha muito carinho e tudo mais, que eles tinham até um cachorrinho juntos. Então, assim, se de fato vocês solucionaram o mistério que ele voltou pra ex, eu espero que ele seja muito feliz e que dê tudo certo, de verdade, do fundo do meu coração. Muitos de vocês escreveram, por que você não mandou mensagem pra ele? Você tinha o telefone dele. Gente, não, eu não tinha o telefone dele. Eu anotei o meu telefone no celular dele e dei uma chamada pra eu gravar no meu. Só que essa chamada não foi completada. Eu não sei se a balada que a gente tava sem sinal ou se eu esperei pouquíssimo tempo, né? Porque eu só dei uma chamada e já desliguei. Então eu não tinha o telefone dele. Por isso mesmo que eu procurei ele no Instagram. Porque o que eu achei? Que eu pudesse ter colocado errado o meu telefone no celular dele. Que eu pudesse ter digitado o meu telefone errado. É, porque nessas horas a gente vai pensando em tudo que é possível pra gente não acreditar que de fato a pessoa não tá afim de ir atrás de você. De que a pessoa não quer. Ele pode, ele tem o seu telefone, pra ele foi incrível aquela noite, mas ele não quer mais. Então a gente começa a pensar em todas as possibilidades, que a gente chega até, né, a pensar assim, onde será que é o enterro dele? Que só se ele morreu pra ele não vir atrás de mim, pelo amor de Deus. Que corroborem com a narrativa de que, na verdade, ele não tá podendo, é que deu ruim, é que aconteceu alguma coisa. Mas o que acontece pra pessoa não ter 24 horas do dia dela, pegar 5 minutos pra mandar mensagem pra alguém? Você consegue fazer isso em 30 segundos. Então, a pessoa realmente só não queria. E principalmente o fato de você ter achado ele no Instagram, tentado adicionar ele não aceitar, isso já foi um sinal claro de não quero. Porque isso já me aconteceu uma vez e a pessoa foi muito safa e me achou no Facebook.
Facebook, faz muito, muito, muito tempo. E aí, pra todo mundo que eu contava essa história, pras minhas amigas, certeza que você colocou o telefone errado e tal. Então, por isso mesmo que a gente descobriu o Instagram dele. E eu adicionei, porque eu falei, olha, se ele não anotou, se eu não anotei meu telefone no telefone dele certo, ele vai me adicionar no Instagram e a gente vai se falar. Infelizmente, não foi. Eu também não tive coragem de mandar uma mensagem pelo Instagram, porque ele deu o recado dele ali de não me aceitar como uma seguidora. Então, né, gente, o não a gente já tem. Eu não fui atrás da humilhação. Eu dei muita risada com as meninas falando, ai, certeza que ele... E eu também, eu preferia que isso tivesse acontecido. Brincadeira, não. Ele não... Ele tá vivíssimo. Eu acabei... Pena, gente, que pena. Não foi dessa vez. Entrando no LinkedIn e achei o perfil dele por lá e vi que ele tava comentando. Caraca, quando você chega no nível de caçar a pessoa no LinkedIn, é porque você tá desesperada pra encontrar a pessoa mesmo e saber dela. Já fiz isso. Se você vai até o LinkedIn, é porque o Instagram dele é fechado e é a maneira que você vai encontrar pra ver o que ele pensa. Que droga. Curtindo algumas publicações, então está vivíssimo. Naquele momento que a gente ficou e que tudo aconteceu, ele me pareceu muito, muito, muito sincero. Foi muito gostoso o clima, né? A nossa química e tudo mais, a nossa conversa. Por isso que em momento algum eu achei que ele pudesse estar mentindo pra mim ou qualquer outra coisa. E aí, depois que tudo aconteceu e ele não me procurou e tudo mais, eu vi que a gente tinha uma pessoa em comum no Instagram, que era uma pessoa que eu conheço, não é muito, muito, muito amiga minha, mas uma pessoa que eu conheço. Eu contei a história pra ela e ela me disse, Gil, ele é um dos melhores caras que eu conheço. Ele é amigo da minha família desde a infância, conheço ele desde criança, ele é um menino espetacular. Só que eu encontrei ele uns meses atrás e realmente ele não tava muito bem com o fim do casamento. E aí foi ela que me contou que ele namorava a mesma pessoa desde sempre, era casado com a mesma pessoa desde a escola e que ele provavelmente deve não ter me procurado porque ele não tava numa situação legal, enfim, e poderia não querer me envolver nessa história. O que eu acho muito maravilhoso e que eu agradeço, inclusive. Até uma pessoa escreveu lá, ainda bem que te deu um ghosting agora do que depois de ter saído com você e te enrolado. Prefiro muito mais, porque foi só uma vez e tá tudo bem. Então, assim, não acho que ele é uma pessoa picareta, sabe? E que mente. Espero realmente que eu não esteja enganada, mas não acho que é isso. Acho que eu tenho os motivos dele. E espero que seja feliz. Ok, eu acho que é muito plausível. Inclusive, pra mim, ó, eu nem sabia disso e pra mim é o que eu achei que fosse mesmo, né? Eu já falei isso antes, que o cara que termina um casamento de 11 anos com a mesma namorada desde a escola, provavelmente a primeira namorada, primeiras experiências. O cara termina isso tudo, primeiro, ele quer viver, e segundo, se ele encontra alguém que possa dar um match desse jeito, de tipo assim, caraca, perfeito, a gente combina em tudo, e ele tá arrependido ainda da separação, e ele ainda gosta da pessoa, ele não vai se relacionar com ninguém, porque ele precisa ter certeza de fato que acabou o casamento, que não tem mais chance, porque pelo visto esse cara ainda gosta dessa mulher. Então ele não tá emocionalmente disponível. Isso é um fato. Eu acho isso tudo muito bonito e tal. Ah, que bom, tomara que eles sejam felizes, tomara que eu entendo e tal. Pra ela é bom ela entender isso. Só que a covardia dele, eu acho isso uma covardia. Tudo bem, eles não tinham absolutamente nada, foi só um beijinho, nem mais do que isso. Mas, pô, dá uma iludidinha, né? Dá uma iludidinha. Aí o cara fala um monte de coisa e tal, quer casar com você só na noite, depois some, desaparece. Tudo bem. Isso aí é um combo perfeito pra gente ficar obcecada. O ghosting deixa a gente obcecada. Outro comentário recorrente é: homens casados e divorciados há pouco tempo, fuja, não se relacione. Realmente eu aprendi isso a duras penas, mas, gente, é complicado, porque assim, eu não vou me envolver com pessoas que estão num relacionamento, então a gente tem que esperar essas pessoas terminarem. E aí você tem que esperar um tempo, né, pra elas se recuperarem. Quanto tempo?
é verdade. Ué, 6 meses, 1 ano, 2 anos, como é que eu vou saber? Eu realmente nunca tinha tido essa experiência, ainda não sei dizer pra vocês. Pelo que ele me contou, né, ele tinha se separado há 6 meses. Não sei se isso é muito tempo, pouco tempo, mas talvez eu tenho aprendido aqui que realmente não é legal se relacionar com quem acabou de sair de um casamento longo. Mas acho que tudo depende da pessoa, da situação, do que aconteceu no casamento, do que não aconteceu, etc. Tá complicado. Tá complicado pra gente. Não pode se relacionar com a gente que é casado também, quem separou há pouco tempo. E os solteiros também não estão querendo se relacionar, então tá complicado. E pra finalizar, eu li várias pessoas falando que é nítido o tanto que eu tô carente e que eu inventei as coisas na minha cabeça e que eu me iludi sozinha. Gente, pelo amor de Deus, né? É claro que eu não imaginei, não fiquei sonhando com esse cara, achando que de fato a gente ia ter um relacionamento, que a gente ia namorar, etc. Eu brinco muito em relação a isso, que a gente foi feito um pro outro. É que eu achei a história muito legal, né? Muitas coincidências ali, a gente se reencontrar depois e ele ter super lembrado do que aconteceu no parque, dito que ele queria ter tido coragem de falar comigo naquele momento, mas ele não tinha como. E aí, realmente, eu fiquei um pouco na minha cabeça, né? As outras coincidências também que a gente teve ali do que a gente gostava de fazer e tudo mais. Mas assim, não era pra ser, de fato não era. Eu só quero o que é pra ser meu. E se a pessoa não tá interessada em mim e ela não vai me corresponder, ela não tá me mandando uma mensagem pra me encontrar, é porque ela não quer. Essa é a verdadeira história. Ela não quer, ela não tá afim, ela tem os motivos dela. E tá tudo bem, a gente só tem que aceitar. Eu vou voltar pra contar mais algumas histórias pra vocês, não só de relacionamento, mas... Infelizmente, o mais difícil de aceitar é a verdade. Não tá afim, não tá afim. É tão difícil de aceitar isso, gente, tão difícil. Mas essa é a mais pura verdade. Oi, gente, meu nome é Paula, eu tenho 25 anos, já namorei 9 vezes. Hoje é a história do pior ghost da minha vida. Eu acabei de voltar de São Paulo e eu lembrei de quando eu fui muito otária. Eu comecei a contar a história e a mãe já tá rindo aqui da minha humilhação. A história começou... Tô rindo porque eu tava junto, tá? Em São Paulo, com umas amigas, decidiu ir no Julian. A gente não estava conseguindo entrar na night. A gente conheceu esses meninos na porta que fingiram que a gente estava com eles e não eram paulistas, eles eram maranhenses, só que eles moravam lá em São Paulo. E eu acabei ficando com um deles e me apaixonei. Engraçado, porque eu tenho um vídeo no meu TikTok que eu falo assim, dessa vez realmente a Paula foi otária, só que dessa vez ela conseguiu ser mais otária ainda. Assim, gente, que homem é esse? O máximo engraçado, tudo de bom, beijo perfeito. Encantada com aquele maranhense. Passou o final de semana inteiro juntos. Todas as minhas amigas, cada uma ficou com um maranhense diferente. Fui embora já pensando como que eu iria ver esse homem de novo, né? Percebi que eu tô usando umas maquiagens completamente nada a ver, porque eu viajei, né? Eu estava em São Paulo e eu deixei todas as minhas maquiagens na mala. E voltando à história, eu tava com a ideia de que eu precisava ir pra São Paulo de novo. Eu ia virar pro homem e falar pra ele que eu tava indo pra São Paulo por conta dele, né? Continuou se falando quando eu voltei pro Rio. E pra ele, assim, eu vou ter um compromisso em São Paulo, vou ter que ir pra trabalhar, vou até com a minha mãe. Porque enfiei minha mãe junto pra ficar um pouco mais verdadeira a história. Uma outra amiga, Nicole, vou expor ela aqui assim, também estava apaixonada pelo maranhense dela. Então fomos juntas. Eu, Nicole e minha mãe. A gente combinou de encontrar esses homens um mês de antecedência. Ele falava comigo todos os dias. Na minha cabeça, obviamente, estava tudo certo. Que é possível a possibilidade de a gente não se ver. Sendo que o homem estava loucamente apaixonado por mim, que nem eu estava por ele. Corta a cena, eu chegando em São Paulo. Ele me pedindo pra avisar quando eu chegasse. Falou que ele iria me buscar no aeroporto. Quanto esse homem estava com saudades de mim. Todos os programas que a gente ia fazer, eu cheguei lá sexta-feira, tá? Sendo que eu pisei em São Paulo, mandei mensagem pra ele, né? Oi, cheguei, tô aqui, blá blá blá. Que horas a gente vai se encontrar? Porque eu sabia que ele tava trabalhando. E aí, gente, o homem não respondeu. 2 horas depois, e nada dele aparecer. Começando a entrar em desespero. É porque o boy maranhense da minha amiga estava respondendo ela e dizendo que não estava sabendo onde que estava o meu. Horas depois, ele me respondeu, pediu desculpas e marcou o barzinho. Chegamos lá, eu e minha amiga. Ele não apareceu. Tudo bem, isso foi só o primeiro dia. Ele me manda uma mensagem 1h da manhã, dizendo que estava saindo do escritório aquela hora. Mil desculpas, porque ele ficou
preso no trabalho, por isso que ele não conseguiu ir. Burra apaixonada que sou. Ah, claro, não tenho o menor problema. Nos vemos amanhã. Me mandou uma foto fake, certeza absoluta até hoje que aquela foto é fake, dele assim, trabalhando. Chegou no sábado, né? E ele passou o dia inteiro sem falar comigo. Ai, Por quê? filha, O quê? você pulou a parte do sábado à noite. O que aconteceu? Tava tudo combinado de vocês se verem. A gente saiu pra comer o fondue, não lembra? Você vai encontrar com ele? Aham, tudo certo. Gente, Ela esquece, eu gente. esqueço Paula é assim. de tudo. Por isso que ela teve 9 namorados, porque ela esquece, ela não guarda rancor. marcou um programa durante o dia e ele furou comigo à noite novamente. Não tinha desistido. Tem a passagem pra segunda-feira, porque eu achei que eu ia passar o final de semana inteiro com o boy, né? Tudo combinado pro domingo. Olha aqui como eu falei que é resto mesmo. Esse batom nem existe mais e eu vou passar ele. Combinou de se encontrar num bar que ele ia sempre. Chegou lá, todos os amigos dele estavam lá. Fiquei lá sentada, esperando por ele. E ele já nunca apareceu. Ser humilhada 1000 vezes, eu me toquei que só não ia rolar, né? E gastei mesmo dinheiro com passagem, eu, minha mãe, minha amiga, hotel, para levar um bolo. Ele continuava falando comigo, tá tentando inventar alguma desculpa aí dos bolos que ele tava me dando. Mas voltei pro Rio, não deu uma semana, ele me pôs no story com uma namorada. Mais engraçado foi a gente indo pro aeroporto. Que viagem. Rindo entre A nós, gente né? Era exatamente isso que eu tava pensando. Esse cara namora. Você era a namorada conversante dele. E na hora do vamos ver, ele não pôde ver. Porque ele tinha compromisso. É covarde isso. Covarde e traidor. Porque isso é traição. Nossa, Muito, desgraça. Porque a gente gosta de rir da própria desgraça, né? Gente, o taxista estava levando a gente pro ponto, começou a dar opinião. Gente, ele estava participando. Depois que eu descobri que ele tinha voltado pra ex-namorada dele, eu sabia que ele tinha uma ex, que tinha uma história meio enrolada assim, mas eu não sabia tudo com todos os detalhes. Eu, obviamente, nunca mais falei com ele, deixei morrer. Apesar de não ter acontecido nada mais sério, foi uma coisa que me marcou. Eu não sei dizer o porquê, mas esse homem mexia comigo. Ok, passaram-se meses assim. E eu fui realmente de novo pra São Paulo. Sabia que eles tinham terminado de novo. Tava com minha mãe em São Paulo novamente. Tô morrendo aqui. Estamos dentro de um táxi na Oscar Freire quando vejo ele. Fala igual uma louca, Eu mano. comecei a gritar. É fulano. Ela fez o motorista de táxi largar a gente e me fez sair correndo, salto subindo aquelas ladeiras. Não, pior que a gente chegou num determinado momentinho, a gente parou e continuou andando assim, normais. Gente, foi atrás do homem, e aí? Gente, a Marta Medeiros, do outro lado da rua. Ele tava andando na outra rua e eu nessa. Eu ando, se ele virar pro lado, ele pode me ver. Ando assim, normal, como se nada houvesse, assim, com a minha mãe, fingindo que nem tava vendo. E ele me viu. Atravessou a rua e veio falar comigo. Master plan. Pronto, aí ela virou pra mim e falou assim: fulano! Caramba, quanto Essa é tempo! minha mãe! O homem voltou a falar comigo, disse pra mim que tinha terminado, que queria me encontrar. Ainda mexia comigo. Eu fiquei, né, tipo, ai, tá bom. Corta a cena pra hoje, a gente ficou várias outras vezes, mas a gente nunca dava em nada, porque ele era sempre muito enrolado. E ele me jurava que não tinha mais nada com ela. Ano passado ele casou. Adivinha com quem? Com ex. E essa foi a história do meu pior ghosting. Oi, gente, meu nome é Paula, eu tenho 25 anos, já namorei 9 vezes. Hoje eu estou... Gente, é isso. Ele ficou separado dela. E aí, quando finalmente eles se encontram, eles têm um get together ali, eles têm um get-get, um vuk-vuk. E depois ele casa com a ex-menina. Pra você ver que a gente tá falando de mulheres lindas aqui tomando ghosting, tá? Eu me incluo nelas. Então, minha querida. Acontece com todas. Com todo mundo. Hoje eu virei notícia em um monte de sites de celebridades por causa de um relato que eu fiz no fim de semana sobre um ghosting que eu sofri antes de um date. Acho que pela primeira vez na vida. Mariana Xavier desabafa após ghosting antes de encontro amoroso. Mariana Xavier revela desilusão antes de encontro amoroso, desrespeito. Mariana Xavier fala de ghosting que sofreu antes do date. E aí vão piorando as manchetes, porque como a mesma notícia é dada por um monte de gente, quem colocar o título mais sensacionalista acaba ganhando o clique, né? Tem um aqui assim: Mariana Xavier fala sobre abandono e encontro amoroso, escrotidão e desrespeito.
Parece até o quê? Que durante o encontro eu fui abandonada. O cara largou tudo. Enfim, não é sobre isso. Vocês sabem que eu adoro falar dos assuntos que normalmente as pessoas não têm coragem de falar, né? Um monte de gente gosta de sustentar essa imagem da celebridade, da pessoa da vida perfeita, que está acima da humanidade, que não passa por nada que os meros mortais passam. E eu sou justamente o contrário, né? Eu amo Mariana, a gente se conhece há muitos anos, eu acho ela uma mulher incrível, corajosa, e é isso aí, amiga, tem que falar mesmo. Eu adoro compartilhar as minhas experiências, não só as vitórias, mas também as derrotas, que é para todo mundo saber que atrás de uma pessoa pública existe uma pessoa que vive todas as questões que um monte de outras pessoas vivem, mas às vezes, como é o caso, com muito menos privacidade. Eu já falei várias vezes que eu sou usuária de aplicativos de relacionamento. Eu sou super a favor da gente usar as ferramentas da tecnologia em nosso benefício, né? Eu acho que o aplicativo é uma oportunidade da gente conhecer gente que a gente nunca conheceria na nossa vida normal. Mas, obviamente, a gente precisa ter muito mais cuidado quando as conversas começam de uma forma virtual. Queria contar um pouquinho mais do que aconteceu nesse caso específico, porque muita gente pode se identificar, né? Enfim, e também acaba ficando o alerta aí para quem passar por alguma coisa parecida. Eu tinha dado match com um cara, gato pra caramba, gato naquele nível que você desconfia se a pessoa é de verdade, sabe assim? Tipo, essas molas tá muito grande, tá meio esquisito, mas, enfim. Bem-humorado, conversa boa, cheio de atitude, né, querendo combinar, assim, relativamente rápido, de tomar uma cerveja e bater um papo e tal. E aí eu preciso falar aqui, gente, do privilégio do padrão, né? Porque eu me percebi caindo na armadilha do padrão. Tudo bem que ele tinha um quê de alternativo, muitas tatuagens e tal, mas tirando as tatuagens, era um boy padrão. E qual o problema do boy padrão? Estou dizendo que são todos? Não. Mas, em geral, a pessoa que é padrão, a pessoa que é beneficiada pelos olhares, ela não precisa fazer muito esforço para conseguir o que ela quer. E eu percebi que eu estava caindo nessa armadilha, porque, na verdade, Isso é realmente uma armadilha. Quando você se encanta pelo padrão, pela pessoa bonita que tá ali, que se demonstra interessada em você. Eu não consigo nem me interessar pela pessoa super padrão assim, porque eu já falo, isso não é pra mim, não. Mas é uma armadilha. sabia pouquíssimas coisas deste rapaz, mas como ele era bem-humorado, né, divertido na conversa e gato à beça, eu tava baixando o meu padrão de exigência e de investigação, porque normalmente eu sou bastante cuidadosa antes de pensar em encontrar uma pessoa. Enfim, estava aí meio desanimada, meio desiludida com histórias muito legais que acabam não caminhando como a gente gostaria, porque as pessoas estão num outro timing de vida ou com suas confusões, enfim. Acabei me empolgando com o padrão, gente. Pensei, vou dar uma preenchida nesse tempo aqui, vou ver qual é, dar uma chance, tentar perder minha padrãofobia. E aí deixamos combinado de nos encontrar no sábado. Eu achei até estranho, horário nobre, sábado à noite. Falei, meu Deus, tá bom. O padrão tá te dando o horário nobre dele. Que isso? É a loteria. Mas eu tinha um dia cheio de compromissos e aí a gente deixou pré-combinado. Tipo, vamos falando ao longo do dia pra gente ajustar o horário e onde a gente se encontra. Então tava combinado que a gente ia encontrar ali por volta das 8 da noite. Quando foi mais 5 e pouco da tarde, o bonito me manda mensagem falando, e aí, tá no samba e tal? Eu falei, não, então, não tô, acabei não indo, porque eu me atrasei nos outros compromissos, aí ia ficar meio complicado e tal, acabei resolvendo não ir e focar no pós-samba. O pós-samba era o quê? O encontro com o gato. E acho que depois dali a pessoa simplesmente some. A pessoa não responde mais. Foi chegando o horário do encontro, e nada. Por sorte eu estava em casa, tomei meu banho belíssima, não me arrumei, falei, não serei trouxa desse nível de me empetecar inteira pra não rolar nada. Vou ficar aqui, como tava por volta das 8, ainda dá pra dar uma esperada. Olha, uma das coisas mais difíceis no mundo moderno é a gente conseguir entender a diferença entre o que é intuição e o que é paranoia. Porque a verdade é que eu já tava
tava sentindo que tinha alguma coisa errada. Eu já tinha comentado até com mais amigas minhas. Falei, gente, não sei não. Tô achando muito esquisita essa história. Acho que tem algum furo. Gente, o homem tinha me mandado foto com filha. Enfim, um negócio muito doido. Antes de eu entrar no banho, eu cheguei a mandar uma mensagem pra criatura. E falei, você parou de responder? Não sei não, hein? Algo está me dizendo que eu vou levar um bolo. Mas estou indo para o banho. Nunca mais respondeu. Entrei no app de relacionamento, adivinha, a conversa tinha desaparecido. Eu acho que a conversa só desaparece quando a pessoa desfaz a combinação ou quando ela retira o próprio perfil do aplicativo. O que é muito estranho é que no WhatsApp continua aparecendo uma fotinha, ou seja, a criatura não me bloqueou, ela simplesmente desapareceu mesmo. Eu queria saber o que vocês acham que aconteceu. Será que era fake? Que as fotos do gato padrão tatuado, na verdade, não eram de um gato padrão tatuado? E quando foi chegando a hora do negócio acontecer, a pessoa percebeu que não ia dar para sustentar a mentira e amarelou? Por que ghosting depois do date? A gente já sabe que acontece bastante, né? Porque a maioria das pessoas, especialmente a maioria dos homens, eu diria, não é capaz de ser claro em dizer, olha, poxa, foi muito legal, mas não dá pra mim. As pessoas simplesmente abandonam as conversas, né? Uma coisa bastante desagradável. Agora, ghosting antes do date, realmente eu acho que é a primeira vez. Vocês já passaram por alguma coisa parecida com isso? Será que alguém aqui nesses comentários vai ter coragem de se dizer? Eu acho que assim, o nome ghosting é basicamente no inglês, né? Ghost é fantasma. Então, ghosting é o cara tá se tornando um fantasma, vai, na tradução. Então o cara, ele some, desaparece, vira fantasma, vira espírito. Por isso que a gente prefere que o cara morra, que é mais fácil, né? Porque aí, tá, não foi só um fora que ele me deu. Ele morreu. Mas assim, de verdade, de todo o meu coraçãozinho assim, pode ser fake, bem capaz de ser fake, tá? Mas também o cara pode ter amarelado. Porque, eu vou falar uma coisa, amiga, como sua amiga e pensando em pessoas gordas e pessoas que não são padrão, como eu, como você. Muitos homens se interessam por nós, acham a gente tudo, mas eles não têm coragem de sair com a gente na rua. Não tem, ainda mais um cara padrão. Ele não banca, ele não tanca, como falam, né? Ele não tanca. Ele não banca uma mulher que não é padrão pela sociedade, por vários motivos. Então pode ter sido isso também. Isso é comum. Eu levei um ghosting pré-date também, então isso não é uma coisa... Não foi tanto um ghost, foi assim, a gente tava de conversinha, Instagram, respondendo, não sei o quê, marcamos o negócio. Aí, só falou assim, vai ser no dia tal, beleza, dia tal. Aí, nunca mais falou nada. Aí eu falei, pô, cara, eu faço tanto vídeo sobre isso, eu vou ter que confirmar com o boy, né? Oi, então, quinta-feira vai rolar mesmo? Não, vai sim. Eu falei, tá, onde? Eu tenho essas opções, me manda 5 opções, aí eu escolhi uma. Beleza. Aí no dia do date, nada. Aí de repente manda um áudio. Não sei o que lá. Aí eu assim, falando qualquer coisa, assim, sabe? Do tipo, acho que eu preferia um outro lugar. Eu falei, tá, outro lugar, tá bom. Tá bom, eu separei aquele dia pra isso, que eu falei, hoje eu vou desencalhar um pouquinho. E aí, sabe o que eu fiz? Tava chovendo, eu falei assim, tá chovendo muito, eu não vou sair de casa não. Beijo. Não quis, porque eu falei, eu não vou passar por essa situação. Porque umas coisas assim, do tipo, parece que eu tô me humilhando pra ter um encontro, pra dar umas bitoquinhas, sabe? É tão difícil esses ghosting, gente, tão difícil, a gente se sente tão mal, a gente se sente botada de lado, a gente se sente, tipo assim, fica questionando tudo e fica pensando que a pessoa aconteceu um monte de coisa com ela, quando na verdade ela só não quer, e é tão difícil acreditar nisso, e você entender que na verdade a pessoa só não quer. Opção número 7 dela, que aí ela teve uma melhor, ou ela voltou com a ex, ou, sabe? Tão chato isso, já passou por isso? Quero saber as suas experiências, comenta aqui embaixo, meu amor. Se você chegou até aqui, comente fantasminha, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, tá bom? Se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo.